Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais um pouquinho? Amém? Deus, nós queremos te bendizer, te exaltar. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar, nesta noite, alcançando os corações, ministrando, Senhor, a tua palavra através dos cânticos, através da ceia do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus fiel. E o Senhor não falha. O Senhor nunca falha, Deus. Usa agora também, Senhor, a minha vida para falar aqui com a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? No mês que vem, no mês de abril, nós já estamos em março, né? Então, no mês de abril, vai completar 35 anos de um caso de amor, sabia? Há 35 anos atrás, quando eu tinha 18 anos de idade, eu entreguei meu coração a Jesus. Amém? Eu tinha 18 anos, já namorava o pastor Maurício, já fazia uns 6 meses, mais ou menos, né? Que nós estávamos namorando. Fiquem tranquilos, não vou contar todos os 35 anos não, tá, gente? Senão nem meia-noite a gente sai daqui. Mas é importante. E faz 35 anos que eu sou apaixonada por Jesus. Que Ele é o amor da minha vida. Incondicionalmente. Eu tenho, sim, uma aliança com o pastor Maurício. Ele é meu marido. Nós somos uma só carne. Amém? Né? Nos amamos muito. A gente já se amava antes de eu entregar o meu coração para Jesus. Mas com Jesus é diferente. Ele é o número 1. Ele é o que está em primeiro lugar na minha vida. Faz 35 anos que eu sou apaixonada por ele. Nessa época, o pastor Maurício tinha 20 anos, eu tinha 18, ele tinha 20, que a gente tem 2 anos, praticamente 2 anos de diferença. Mas ele não entregou o coração dele para Jesus. Ele demorou mais 2 anos. Durante 2 anos eu preguei para ele. E naquela época, gente, eu não sabia o que era jugo desigual, eu não sabia de nada disso, e eu entendo que foi o cuidado de Deus. Porque se alguém tivesse me falado que eu não deveria namorar um rapaz que não era crente, eu teria desfeito o namoro. Mas Deus teve misericórdia, e na verdade Deus tinha um plano para a vida desse homem, amém? Né? E vocês estão vendo, né? Então, 2 anos depois, quer dizer, em julho deste ano, o pastor Maurício sempre fala 30 e poucos, 33, 32, ele nunca sabe direito a data, o tempo, né? Por isso que ele me pediu para eu dar o testemunho, porque eu guardo mais datas, valores, locais, tudo, né? Então, em julho desse ano, o pastor Maurício vai completar 32 anos de novo nascimento. Certo, pastor? Amém. Pois é, irmãos. Nessa altura eu tinha 20 anos, ele 22. Nós já namorávamos. E a partir dali, o nosso namoro se tornou um namoro cristão. Exemplo. Durante 5 anos e meio de namoro, mais 6 meses de noivado, portanto, praticamente 6 anos ainda juntos, até nós nos casarmos, o nosso namoro foi um namoro santo, puro, sem nada, sem nenhum contato sexual, nada que nos abonasse. E eu gostaria que vocês entendessem que nessa altura, eu morava sozinha em Campinas, meus pais moravam em São Paulo,
Ele também morava sozinho em Campinas, família dele em São Paulo. Nós estávamos sozinhos numa cidade diferente e nós tínhamos santidade no nosso namoro. Não foi 6 meses, não foi 3 meses, foi quase 6 anos, praticamente 6 anos. Nós vivemos em santidade aguardando o nosso casamento. Por isso a palavra do Senhor, se você quiser, vai abrindo aí, meu irmão. 1 Timóteo 4,12 diz o seguinte, é importante. Eu entendi da parte de Deus que nós precisávamos contar isso, as coisas que aconteceram na nossa vida, para que vocês conhecessem. Vocês conhecem mais a parte de quando a gente já se mudou para cá, né? Mas muitos nem isso conhecem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, fala assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quando nós, agora como jovens, convertidos, inseridos na igreja, éramos extremamente ativos na igreja. Quase em todos os setores da igreja a gente estava envolvido, no evangelismo, no discipulado, só no louvor que não naquela época, no ministério infantil, na tesouraria, na secretaria, na biblioteca, na época tinha biblioteca na igreja, na limpeza, depois no diaconato, depois que nós nos casamos, sempre ativos na igreja. Então nós levamos muito a sério isto aqui, que nós queríamos ser exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso, irmãos, hoje é motivo para nós testemunharmos, porque nós estamos vendo muitos jovens se prostituindo. Namoro hoje em dia quer dizer sexo ilícito, sexo fora do casamento. Nós nos guardamos. Eu sei que tem outras pessoas aqui, que eu conheço o testemunho, que também se guardaram. Glória a Deus por isso. Mas esse é o nosso testemunho, nós nos guardamos. E o Senhor fala lá, em 2 Samuel, capítulo 22. Corre lá para você ver. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26, ele fala o seguinte: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Isso a palavra de Deus está falando a respeito do Senhor, que ao fiel ele se revela fiel, ao irrepreensível ele se revela irrepreensível. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou contar rapidinho. Eu entrei na Unicamp para estudar física em 1987. Outro dia eu estava contando isso para a Francisca. A gente teve um tempinho lá em casa, estava contando para ela. E aí, sabe o que aconteceu? Eram 70 alunos na turma, quando eu entrei. A turma era de 70 alunos. Comecei a fazer o curso. Qual a disciplina que eu encontrei primeiro? Eric, cálculo 1. Quem já fez cálculo sabe o que eu estou falando. Cálculo 1. A professora era uma encrenca de matemática. Até hoje eu lembro do nome dela, se chamava Márcia. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha tirado uma nota baixa na escola. A primeira prova que eu fiz de cálculo, eu tirei 2,5. Eu fiquei apavorada, desesperada, porque eu nunca tinha tirado uma nota dessa na escola. Tirei 2,5. Corri para a professora e falei assim: o que aconteceu? O que eu fiz de errado? O que está acontecendo comigo? Ela virou para mim e falou assim: é normal isso. Se você quer aprender cálculo, começa a vir na minha sala toda semana que eu vou te ensinar. O que eu fazia? Ia toda semana na sala dela aprender cálculo com ela, durante um semestre. Final do semestre, o que aconteceu? Eu fui aprovada em cálculo.
Dos 70 alunos, 6 passaram em cálculo. Eu e mais 5. O resto ficou para trás. Semestre seguinte, cálculo 1 de novo. Eu fui para o cálculo 2. Chegou no cálculo 2, eu tenho que contar isso para vocês, porque é importante. Chegou no cálculo 2, o professor era um anjo, era muito bacana. Fiz o cálculo 2 com ele, eu e os meus 5 colegas, fomos aprovados. Chegou no fim do ano, o professor falou assim: olha, vai ter um projeto de pesquisa na matemática e eu preciso de 4 alunos. Você não quer participar? Vai ter bolsa. Eu falei assim: opa, estou nessa. Fui fazer, eu e mais os 3 colegas, fomos fazer pesquisa em matemática durante um ano, recebendo bolsa de estudo. A gente dividia a bolsa de iniciação científica, né? Hoje, para vocês terem uma noção, a bolsa de iniciação científica do CNPq é em torno de R$400. Então, era 200 para mim, 200 para o outro colega. Ficamos um ano assim. O que eu fiz com esses R$200? Entreguei meu dízimo. Pela primeira vez. Eu nunca tinha trabalhado. A primeira remuneração que eu recebi foi essa bolsa. E a partir dali, durante aquele um ano, eu entreguei o meu dízimo. Depois disso, eu fui para fazer iniciação científica na física mesmo. Mais 2 anos. Recebendo bolsa. O que eu fazia? Eu entregava o meu dízimo na igreja. Com muita alegria. Qual que era o dízimo se eu recebia R$200, irmãos? 20. Pouquinho, né? A gente podia pensar assim: ah, mas você só ganhava 200 no mês inteiro. E meu pai foi tirando, né, a ajuda de custo que ele me dava. Então, não é que estava sobrando dinheiro não, irmãos. Estava faltando. Mas ao fiel, ele se revela fiel. Amém? Nessa altura, enquanto eu fazia a minha graduação, pastor Maurício também passando os perrengues dele como estudante lá em Campinas. Muito mais perrengue do que eu. Porque a família dele caiu num abismo financeiro que vocês não têm noção do que era. Irmãos, eu vou falar rápido. O pai do pastor Maurício era o diretor jurídico da Avon Cosméticos. Essa multinacional. O pai dele era o diretor jurídico. Eles tinham uma condição financeira muito melhor do que a da minha família. E de repente, o pai dele sofreu um problema de saúde, foi mandado embora. E ao longo de alguns anos, eles caíram num problema financeiro, num abismo financeiro, que chegou ao ponto da mãe dele ter que pegar um sabão de barra e dividir em vários pedacinhos para durar mais tempo. A mãe dele chegou a ter que lavar o filtro do café, o filtro melita, de papel de melita, várias vezes para poder reutilizar, porque não tinha dinheiro. E o pastor Maurício abandonado lá em Campinas, porque se ela tinha que reciclar o filtro melita, você acha que tinha dinheiro para mandar para o filho? Não. O pastor Maurício foi trabalhar. Trabalhou em vários lugares, né? Ganhando pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo. Ele tinha que escolher se ele almoçava ou se ele andava de ônibus. Não dava para fazer os dois, né? Ele não andava de ônibus. E Campinas é uma cidade grande, então ele andava a pé para cima e para baixo. Ele só jantava porque ele passava na minha casa e a gente preparava uma janta para ele. Ele era irreconhecível. Se vocês olham hoje para o pastor Maurício de 30 anos atrás é irreconhecível, magrelo. Mas não é porque era jovem, é porque ele não tinha comida. É verdade, irmãos. Mas, irmãos, eu estou contando para vocês terem a noção da dificuldade. Mas,
Quando ele começou a trabalhar, não para ter dinheiro sobrando, mas para poder comer, ele entregava o dízimo dele. Quando ele ganhava alguma coisa dos irmãos, alguma oferta dos irmãos, ele entregava o dízimo daquela oferta na igreja. Ao fiel te revelas fiel. Amém? Deus foi trabalhando no coração dele, do pastor, trabalhando, mudando valores, ensinando, e em mim também. Muito bem. Quando chegamos no momento que nós decidimos que íamos casar, alguns meses antes, pastor Maurício recebeu uma parte de uma herança do avô dele, que havia falecido. Com aquele valor, a gente ficou muito alegre. Com aquele valor, a gente conseguiu comprar um lote. Né? Quando ele recebeu o valor, ele tirou o dízimo da herança, entregou na igreja. Para quem não tinha nada, né? Podia pensar, puxa vida, olha, vou arrumar minha vida. Ele tirou o dízimo, entregou na casa do Senhor. Tinha um irmão necessitado na igreja, e a gente sabia o que era passar necessidade. Ele ajudou esse irmão com a família. Ele já deu esse testemunho aqui. E aí nós pensamos, não vai dar o dinheiro para comprar o lote. Deus agiu que nós conseguimos comprar aquele lote. Alguns meses, 3 meses mais ou menos antes da gente se casar, ele conseguiu comprar. Mas a gente não tinha perspectiva nenhuma de construir naquele lugar, porque não tinha dinheiro. Ele era empregado e eu estudando, fazendo mestrado, com bolsa de mestrado, que hoje é 1.500, 1.200, não sei, por aí. A gente conseguia se manter, glória a Deus, fiéis nos dízimos e nas ofertas na casa do Senhor. Muito bem. O que aconteceu? 1 ano depois de casados, e olha, era muito complicado, irmãos, porque pensa bem, meus pais eram dentistas. O pai do Maurício, nessa altura ele já era falecido, advogado. A mãe do Maurício, enfermeira. Quando os nossos pais olhavam para a gente, eles falavam assim, eles não têm futuro. Porque um psicólogo e uma física nunca vão conseguir trabalho nessa terra. Não vão conseguir ser nada nessa vida. Eu sei que essa era uma preocupação deles, porque eles falaram. Por outro lado, o irmão do Maurício, advogado. Vai ter sucesso. A minha irmã, médica. Vai ter sucesso. Coitada da Cristiana, que é física. Né? Não tinha mercado de trabalho. E o Maurício, então, psicólogo, era a mesma coisa que nada naquela época. Muito desacreditado. Mas ok. Irmãos, depois de 1 ano de casados, aquele lote, que na época a gente era dolarizado, se falava em dólar, aquele lote que ele havia pagado $10.000, depois de 1 ano, aquele lote passou a valer $20.000. Quem fez isso? Eu entendia de negócios? Nada. Pastor Maurício entendia de negócios? Não. Recém-casados, morando numa kitnet, a gente não entendia nada de negócios. O Senhor permitiu e nos direcionou para que aquele negócio duplicasse em valor. Certo? O que nós fizemos? Vendemos o lote, a gente não tinha condição de construir. Vendemos o lote. O que a gente fez? Comprou um apartamentinho. Eu digo apartamentinho porque era apartamentinho. Ele tinha 50 metros quadrados e ele tinha 3 dormitórios. Imagina como era cada dormitório. Né? Compramos o apartamento e sabe o que aconteceu? Com o valor do lote que tinha dobrado de valor, nós conseguimos quitar o nosso apartamento. Então, foi um apartamento que valia 20 mil,
35 mil. Me ajuda aí, pastor. Glória a Deus. Ficou um restinho de parcelinha, a gente ia pagando, que dava para pagar. E foi indo. Mas a gente não chegou a morar nesse apartamentinho. Não chegamos. Nessa época, a gente foi morar com os meus pais. Moramos, era para ser 6 meses, a gente ficou 1 ano e meio morando com os nossos pais de favor. Então, hoje, Fia, cadê a Fia? A gente mora na casa da Fia, mas já estou treinada. Viu? Já estou acostumada a morar num quarto. Morei 1 ano e meio num quarto na casa da minha mãe. Pois é, irmãos. Moramos lá. Não vou ficar 1 ano e meio, Fia. Fica tranquila. Mais 10 dias, se Deus quiser. Então, olha só, irmãos. O que o Senhor fez, nós não tínhamos nada. Daqui a pouco a gente já tinha um apartamento em 2 anos, 2 anos e meio de casados, a gente já tinha um apartamento que valia 35 mil na época. Né? Então, olha só, irmãos, Deus fazendo. Qual era a nossa parte? Fiéis ao Senhor. Em todo o tempo, no que nós podíamos servir na igreja, nós servíamos. Todo o dinheiro, tudo que a gente recebia, nós dávamos os nossos dízimos, entregávamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Passou mais um pouquinho de tempo. Pastor Maurício recebeu um dinheiro que era de um processo de quando o pai dele foi mandado embora da Avon. Recebeu um processo, um dinheiro desse processo. O que nós fizemos? Investimos. Demos o dízimo, ajudamos pessoas e aí ele comprou um outro lote, já num lugar melhor, lá em Campinas. A gente estava pensando assim, a gente vai melhorar, a gente vai crescer, a gente vai melhorar no nos nossos bens. Desse lote, a gente comprou uma casinha em Itatiba, que ficou mais ou menos no valor do lote, 35 mil reais. E aí, sabe o que aconteceu nesse meio tempo? Sabe o que aconteceu? Veio o chamado do Senhor. Deixa Campinas. Deixa Campinas. Vai para uma terra que você não conhece. Alfenas. Eu não vim para Alfenas por causa da Unifal. Nós viemos para Alfenas por causa da igreja. O Senhor avisou, mostrou, confirmou. Era Alfenas, viemos para Alfenas, respondendo o chamado do Senhor. Amém? Nessa altura, a gente tinha 5 anos de casados, e isso é muito importante, irmãos, vocês entenderem. Nessa altura, irmãos, a nossa vida já tinha mudado muito. O Senhor já tinha prosperado muito. Pastor Maurício, nessa altura, já estava a pleno vapor na clínica dele. Quem fez prosperar a clínica? O Senhor. O pastor Maurício era o psicólogo mais bem remunerado da cidade de Campinas. Os professores da faculdade chegavam até ele e falavam: o que você faz que você consegue ter tanto paciente assim? Sabe o que ele fazia? Cultos, vigílias de oração na clínica. A gente cansou de fazer isso naquela clínica, não é? Todas as semanas a gente se reunia naquela clínica e orava e compartilhava a palavra do Senhor. Deus prosperou. Quando veio o convite, eu preciso falar isso para vocês entenderem. Quando veio o convite e nós viemos para cá, nós abrimos mão do futuro que ele tinha ali. Imagine você abrir mão de um ganho de 60 mil reais por mês. Você consegue imaginar isso? Era mais ou menos o que ele estaria ganhando por baixo naquela época em Campinas. E quando nós viemos para cá, não tinha ganho nenhum. O que tinha aqui na igreja? O que tinha? Cadê o Ed?
Ed, você é das antigas, né, meu irmão? O que tinha aqui? Tinha 6 pessoas. 6 pessoas. Mais nada. 6 pessoas. Mas nós viemos debaixo de uma convicção do Senhor. Lentamente, pastor Maurício foi fechando o consultório. Em Campinas, a clínica. Fechando os horários dele. Porque nós queríamos estar na presença do Senhor. Naquela época também em Campinas, a gente tinha um grupo da nossa vizinhança. Eu comecei a fazer um grupo de oração na nossa vizinhança. Em 3 meses, eu tinha 30 pessoas na minha casa, evangelizadas. A gente cultuava o Senhor toda semana. Orava, fazia vigília de oração. Em 3 meses eu tinha 30 pessoas. Aí o Senhor falou, vai para Alfenas. 6. Quando o pastor João nos convidou para vir para Alfenas, mas pastor, e aí? Ah, meu filho, você ganha muito dinheiro, você sustenta. Vai. Foi esse o desafio. Nós viemos, porque a gente sabia que era a vontade do Senhor. Amém? Então, que coração é esse? Abre lá. Eu falei para vocês, na semana passada, 2 Coríntios, capítulo 9. De achar que a gente era doido, né? Não era doido, não. Era crente no Senhor mesmo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Foi isso que nós vivemos. Amém? Nós éramos extremamente fiéis ao Senhor, em tudo. Talvez você pense, R$20 de dízimo é fácil dar. E R$6.000 de dízimo é fácil dar? Talvez você pense que é muito, não é? Mas isso é o dízimo. Pois é, irmãos. Mas o Senhor nos diz que Ele abençoa aquele que dá com alegria. E Ele faz transbordar. Transbordar, irmãos. Transbordar. Em toda boa obra. Pois é, irmãos. Olha lá. Em 2 Crônicas, capítulo 15. Vamos lá, vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 15. Versículo 7. O que o Senhor nos fala? Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O Senhor nos disse isso. Sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O Senhor é quem nos recompensa. Amém? Pois é, irmãos. E aí muitos outros. Quando nós chegamos aqui em Alfenas, nós moramos de aluguel. E continuamos morando de aluguel. Em 99 eu entrei na Unifal, um concurso. Preparado por Deus. Sabe por quê? Porque eu pensei assim, caramba, se já é difícil em Campinas uma física conseguir um emprego, quanto mais em Alfenas, né? Nunca que eu vou conseguir dar aula em Alfenas como professora de física. Numa universidade? Nunca. Aí, no ano de 99, abriu um concurso para professor de física na antiga EFOA. Quem passou? Deus fez. Amém? Deus fez. Estou eu lá, né? Glória a Deus, né? Muito bem. Aí, meus irmãos, em 2000, nós compramos aqueles lotes lá do aeroporto. Aqueles 2, que vocês, vários aqui, foram lá em casa, no ano de 2000.
Olha só, Deus operando de novo. Sabe quanto que a gente pagou em cada lote? Naquela época? 9 mil reais. Sabe quanto vale cada lote hoje? 120 mil reais. Quem faz isso? O Senhor. E eu lá ia saber que ia valorizar quando eu comprei? E o interessante é que tem bairro aqui em Alfenas que, desde que foi aberto, loteado, o lote continua valendo a mesma coisa. Não é? Quantas vezes valorizou? 10, umas 11 vezes, quase 12 vezes. Cada lote. Quem fez isso? O Senhor. Aí a gente começou a planejar, vamos construir nossa casa, a gente está aqui em Alfenas, o Senhor quer a gente aqui em Alfenas, então vamos construir, vamos. A gente tinha um dinheiro guardado, lógico, ele ganhou dinheiro lá em Campinas, a gente tinha um dinheiro guardado. Aí um belo dia, eu me lembro como se fosse ontem, chegou um irmãozinho que estava muito próximo da gente naquela época, e a gente com o dinheirinho guardado para construir, né? Nossa casa. Já tinha feito o projeto da casa, não foi o que a gente construiu. Chegou um irmãozinho um dia, num sábado de manhã, desesperado, bateu a porta lá em casa e falou assim: eu preciso de dinheiro, senão o que vai ser de mim? O que nós fizemos? Um olhou para a cara do outro, assim, tá bom. A gente emprestou o dinheiro para o irmão. E ele falou: em 6 meses eu te pago. Demorou 6 anos. Em suaves prestações, irmãos. O que aconteceu com o dinheiro da casa? Já era, né? Quando a gente recebeu o dinheiro, a gente resolveu começar finalmente a construir nossa casa. Vocês sabem, mulheres, que o sonho da mulher é ter a sua casa própria e morar ali, não é? Eu demorei 14 anos para conseguir entrar de casada, para entrar na minha casa. Entramos finalmente. Para entrar, para terminar aquela casa, a gente demorou 3 anos construindo. Então, se falar assim, pastora Cris, de onde veio o dinheiro? Eu falei, não sei, Deus deu. Não sei de que jeito. Quer dizer, a gente usou esse dinheiro que havia sido emprestado e devolvido, com muito suor foi devolvido, que já estava completamente desvalorizado. Aí a gente se lembrou do apartamento, o apartamentico, lembra lá de Campinas? Ele estava alugado durante esse tempo todo. Vamos ver quanto está valendo? Porque a gente pagou 35, um apartamento tão pequenininho, né? Um lugar ruim e tudo, né? Quando a gente foi ver, o bairro desenvolveu. O negócio ficou valendo dinheiro. E aí aquele apartamento foi vendido por mais de 100 mil. 150? 150 mil. Sabe quantos dias nós demoramos para vender o apartamento? 3, 4 dias. Quem consegue vender um apartamento de 150 mil em 4 dias, pagado à vista? Puf, dinheiro na conta. Deus faz. De 35 para 150 mil, quem fez esse milagre? O Senhor. Amém? Com esse valor a gente terminou de construir nossa casa. Mudamos para casa, ela não estava ainda completamente terminada. Sabe, irmãos, o que é isso? Fidelidade ao Senhor. Durante todos esses anos que vocês nos veem aqui, todos esses anos, os 30 e... Quantos anos que eu sou dizimista, gente? Não, 35 que eu me converti. 32 anos que eu sou dizimista, que eu sou ofertante. Os 30 anos, 32 também, que ele é dizimista, que ele é ofertante. Nenhum mês nós falamos, esse mês não vou dar o dízimo. Nenhuma vez, nenhum valor que entrou para nós, que a gente falou assim, não vou dar o dízimo. Não, porque é do Senhor. Se é do Senhor, é dele, não é meu. É dele, eu dou e acabou.
E o Senhor vai acrescentando. Vocês estão vendo, irmãos? Muito bem. Aí a gente foi juntando um dinheirinho, né? Vendemos a casa de Itatiba. Também teve um valor muito maior do que a gente imaginava. A gente se surpreendeu com os valores. E aí o pastor Maurício tinha um sonho de comprar um Monza, né? Aquela tribulação daquele Monza. Foi, lembra? Foi com o dinheiro de Itatiba. Hã? Foi. Pouquito. Mas aquele deu tanta dor de cabeça, gente. Me deixou tanto na rua com aquele carro. E o engraçado que era assim, pastor Maurício, não, o carro vai ser para mim, Cris, você fica com o outro. Eu falei assim, amém. Aí ele ia viajar para Campinas, eu ficava com o Monzão, e ele parava no meio da rua, né? Eu com os meninos, tudo pequenininho, né? Parada no meio da rua com o Monzão. Até que finalmente ele entendeu que ele tinha que vender. Glória a Deus por isso. Mas aí, nessa época, a gente já está em 2013, irmãos. A gente terminou, fez mais uma parte da nossa casa lá, com o valor da casinha lá de Itatiba, tal, ficou ainda um dinheirinho, e ele falou assim, vou investir. A gente comprou um lotezinho lá no Santa Edviges, que hoje é o lugar que o Jefinho e a Aninha moram. Pastor Maurício vai lá e compra um lote, em 2013, R$9.000 o lote. Que aí dava para dividir, fazer 2 meio lotes, né? Num meio lote a gente construiu uma casinha, que hoje o Jefferson mora lá. O outro meio lote a gente guardou, porque a gente não tinha dinheiro para construir a outra casa ali. Então ficou guardado. 9.000. 9.000 esse meio lote. 2013. Estamos em 2020. Nesse ano, a gente colocou o lote no negócio do apartamento. Ele foi para 39.000. De 9.000 para 39.000. Quem fez esse negócio? O Senhor. O Senhor. Nós somos o quê? Fiéis ao Senhor. Entenda, irmãos, quando você é fiel ao Senhor, não só nos dízimos, nas ofertas, quando o teu coração é entregue a Deus, como o meu é, como o do pastor Maurício é, Ele te favorece em todas as coisas, inclusive nas financeiras. Em todas as coisas. Nós passamos por lutas? Sim, vocês sabem. A gente passou a luta da minha mãe, por exemplo, com câncer, um sofrimento horrível, terrível, mas o Senhor nos sustentou o tempo todo. O tempo todo. Ele nos sustentou. Aí a última, né? Deixa eu contar para vocês. Acho que vocês não sabem. As últimas. A minha mãe era muito abençoada, porque ela tinha um coração muito doador, muito fiel ao Senhor. Ela tinha aquele jeitinho dela, meio esquecida, tudo, mas ela era muito fiel ao Senhor. E ela era fiel nos dízimos, né? E o interessante é que ela dependia de renda de aluguéis de casas em Campinas. E as casas dela não ficavam sem inquilino. Saiu um inquilino, entrava outro. Saiu um inquilino, entrava outro. Saiu um inquilino, entrava outro. O meu cunhado também tem casas de aluguel em Campinas. E as casas dele não alugam. Ele ficava um ano e meio, tentando alugar a casa e não conseguia. E a minha mãe, sempre com inquilinos bons, pagando tudo direitinho. Fiel. Com coração no Senhor. Amém? Pois é. Quando a minha mãe faleceu, a casa que ela morava, falei, o que a gente vai fazer? Vamos pôr para alugar. Aí lá veio o meu cunhado. Ai, Campinas está muito ruim. Campinas, eu não consigo alugar nada. Campinas está ruim para tudo.
né? Campinas, Campinas, Campinas. Chegou no mês de janeiro de 2019. Vamos pôr para alugar? Vamos. 2 meses alugou a casa. Está lá, a inquilina, na casa dela. Aí a gente começou a conversar, puxa, mas seria bom vender uma das casas e tal, porque não me interessa ficar com imóvel em Campinas, minha herança, então vamos vender. Ok. Aí, isso também no começo do ano, de 2019. Aí vou eu falar com o meu cunhado. Ah, não, Campinas está muito ruim para vender, Campinas não aparece ninguém, Campinas é muito ruim, está tudo parado aqui, está tudo desvalorizado. Eu falei, bom, meu irmão, mas vamos orar, né? Vamos orar, vamos apresentar para o Senhor, porque eu confio no Senhor. Deus vai fazer a obra. Em 2 meses vendeu a casa. Com o valor da venda, foi que a gente começou a comprar esse apartamento que, para a glória do Senhor, a gente comprou, está comprando o apartamento, irmãos. E quando nós compramos, deixa eu contar para vocês, irmãos, quando nós começamos a comprar esse apartamento que a gente vai morar, o pastor Maurício, seria bom morar no centro. Eu falei assim, não saio da minha casa. Não, mas seria legal morar no centro. Não saio da minha casa, mas de jeito nenhum. Eu gosto da minha casa. Não saio. Aí a gente começou a pensar, mas até que era bom vender a casa, né? Começar a pensar na aposentadoria, porque ele não tem aposentadoria. Eu, um dia, recebo a minha, né? Depois da reforma, um dia eu vou receber da Previdência. Mas amém, então tá, vamos começar a pensar, então tá bom, vamos tentar vender a casa. Mas na minha cabeça, irmãos, qual que era o padrão? Os meus pais tentaram vender a casa deles em São Paulo, demorou 4 anos. A minha sogra tentou vender a casa dela em São Paulo, mais 4 ou 5 anos vendendo. Então eu estava tranquilona, né? Falando assim, vai demorar uns 4 anos, eu ainda estou aqui tranquila na minha casa. Colocamos à venda a casa, concordei com o pastor, vamos vender a casa. Em 2 meses nós vendemos a casa. A segunda pessoa que entrou, se apaixonou pela casa, comprou a casa. E aí? Eu não tenho onde morar, né? Porque o apartamento não estava pronto. Quem faz isso? Um pagamento da casa, só entrou um terreno no valor da casa. O resto em dinheiro. Quem faz um negócio desses hoje em dia? Só Deus. Deus. Salmo 18, versículo 25. Sabe, eu não estou aqui para contar vantagem. Nenhuma vantagem. Porque eu atribuo tudo isso ao Senhor. O Senhor é quem controla as nossas vidas. O Senhor, Deus, é quem nos dirige. O Senhor Deus é quem fala, vai ou fica. É Ele que faz isso por nós. É Ele quem acrescenta. É Ele quem dá ou quem tira. É Ele. Nós dois estamos nas mãos do Senhor. E eu tenho aqui, a Francisca é testemunha de tudo isso que eu estou contando. Os meus filhos são testemunha. Pastor Maurício é testemunha. Vários irmãos aqui viveram, compartilharam isso que a gente vive. É verdade, irmãos. Salmo 18, versículo 25. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. De novo. Amém? Longe de mim reter alguma coisa que não é minha. Longe de mim. Não é meu, eu não vou reter.
é do Senhor, que seja dado a Ele. 1 Samuel, capítulo 26. Abre lá, meu irmão. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 23. A gente já está terminando. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Amém? Como você espera não ser fiel a Deus e espera receber fidelidade dele e recompensa? O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Amém? E vamos voltar lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler de novo esse texto. É importante. 2 Coríntios, capítulo 9. Presta atenção numa coisa que eu quero falar para você. O que eu estou contando hoje não é para eu me vangloriar. Não é, irmãos. É para testemunhar que o nosso Deus, Ele cumpre o que Ele promete. O nosso Deus, se Ele fala que Ele vai fazer algo, Ele faz. Nós temos que fazer a nossa parte. E Ele faz a parte dele. Confia nisso. Confia nisso. Nós confiamos nisso. Faz 32 anos que eu confio nisso. Faz 32 anos que o pastor Maurício confia nisso. E o Senhor cumpre a parte dele. Ele cumpre. Ele cumpre. Simplesmente isso, Ele cumpre. Então, não endureça o teu coração. Olha para a palavra de Deus e seja fiel a Ele. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 até o 13. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Já que tem que dar, né? Então vamos lá. Não é assim que Deus quer. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça. Isso é para quem? Para quem dá com alegria, não com coração pesado, não com coração triste, não por obrigação. O Senhor completa o que Ele vai fazer. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Pastora, mas espera aí, na minha casa, faz 10 anos que eu estou com a casa ali caindo aos pedaços, cheia de mofo, tudo estragado. E engraçado, a coisa não acontece na minha casa, mas você dá ao Senhor com alegria? Ou você faz por obrigação? Ou você nem dá? Porque ao que faz com alegria, ao que tem o coração na obra, no Senhor, Ele cumpre isso daqui. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Não é só financeiramente, não. De todas as formas. Com alegria, com paz, com equilíbrio na tua casa. Um casamento bom, filhos bons na tua casa. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. O serviço ministerial que vocês estão realizando
não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Entendem? Presta atenção. Versículo 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Não adianta só confessar, tem que ter obediência. Uma coisa é você falar, outra coisa é você obedecer. Então, a obediência tem que ser prova do que você confessa. Do que você confessa a Cristo. A confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. O que vocês querem? Todo mundo quer ter uma vida boa. Todo mundo quer ter uma vida próspera. Todo mundo quer ter paz, quer ter alegria, quer ter uma família bem estruturada, quer ser alegre, quer viver bem, quer ter alimento na sua mesa, não quer que o forro, o teto caia na sua cabeça. Ninguém quer isso. Todo mundo quer viver bem. Aqui está a resposta. Seja fiel ao Senhor, porque ao fiel, Ele se revela fiel. Não fica retendo o que não é seu. Não retenha o que não é seu. Se é do Senhor, é do Senhor. Eu sou prova viva disso. Pastor Maurício é prova viva disso. É do Senhor, não é meu. Pertence a Ele. E se você não devolve, você está roubando a Deus, prejudicando a obra de Deus. Mas todo mundo quer ser próspero. Então preste atenção, seja fiel. Ao irrepreensível, Ele se revela irrepreensível. É simples. Não tente mudar a matemática de Deus. Ah, pastora, mas vai fazer falta. Vai nada. Não vai. Ou vocês acham que quando eu ganhava R$200, R$20 ia fazer falta? Talvez você fale, já é tão pouco, né? Então, não, eu dava com alegria ao Senhor. E o Senhor multiplicava. Rendia, fazia suprir tudo. É assim que Deus funciona. E se hoje eu vou dar um dízimo, sei lá, 10 vezes maior, 100 vezes maior do que os R$20 lá que eu recebia, talvez você pense, puxa, é muito dinheiro, não vou dar isso não. É? Ao fiel, Ele se revela fiel. Não é meu, é dele. Não vai fazer falta, porque Ele vai se revelar fiel na sua casa, na sua vida. Se você não consegue ainda acreditar nisso, acredita na palavra do Senhor que está falando. Se você também não consegue acreditar, então vem, eu te mostro todos os documentos, tudo que a gente viveu. É verdade, irmãos. Não é uma história aqui, um conto bonito e romântico de um livro qualquer que está escrito. É a palavra de Deus e ela é fiel, o Senhor é fiel. E o Senhor é tão fiel que Ele ainda fala assim, pode pôr à prova. Pode pôr à prova, se eu não vou fazer na sua vida. Mas o que Ele espera é que você tenha atitude assim, não por pôr à prova ao Senhor. Falei, Senhor, antes de te pôr à prova, Deus,
Eu quero ter um coração no Senhor. Eu quero ter um coração apaixonado pelo Senhor. Eu quero, meu Deus, fazer todos os dias a minha vida ser a expressão da minha adoração ao Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu digo que o Senhor Jesus é o amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida. Eu posso viver sem os meus filhos. Eu posso viver sem os meus pais. Eu posso viver sem o meu marido. Eu não vivo sem o Senhor. Eu não vivo sem o Senhor. Sabe, irmãos? É assim que tem que ser. Seja fiel. E Ele vai se revelar fiel a você. Amém? Glória a Deus. Mas, irmãos, caminhem dessa maneira. Caminhem em fé. Amém? Vamos orar? Pastor Maurício, vem aqui, por favor. Vem, a gente encerrar o culto. E eu espero que isso fique no seu coração. Amém? Amém, irmãos. Levante a sua mão. Vamos terminar. Glória a Deus. Se isso trouxe resposta para você a algumas dúvidas, glórias ao Senhor por isso, né? Se você não creu, você realmente é um incrédulo, porque tudo isso é verdade, né? Mas que o Senhor nos abençoe nesta noite, depois de toda essa ministração de louvor e palavra, para que tudo isso, né, se torne realmente transformador, né? Transforme o meu e o seu coração, e mais do que preocupações financeiras, a nossa preocupação seja em estar vivendo intimidade com Deus. Quem anda em intimidade com Deus não tem falta de nada, né? Deus cumpre a sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor, nesta noite, porque cultuar o Senhor é algo especial. Nós queremos sempre dedicar algo, uma festa para o Senhor, e quem sai alegre, feliz, abençoado somos nós, porque é assim que acontece por quem anda na tua presença, e nós somos sempre gratos por isso, Pai. Obrigado, Deus, pela presença de cada pessoa que veio nos visitar nesta noite, que essa palavra também gere vida em cada um deles, em nome de Jesus. Aqueles que te conhecem, Deus, de ouvir falar, aqueles que estão ainda um pouco distantes ou estão distantes neste momento do Senhor, que essa palavra e mais adoração tenha despertado os corações a buscar o Senhor. A tua palavra diz que todo aquele que busca encontra. Que assim seja sobre a vida deles, Pai. Senhor, nós colocamos o lar, as famílias representadas aqui. Deus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que foi feito nesta noite e pela certeza da bênção liberada sobre nós. Que esta bênção, Senhor, enriqueça os nossos lares em nome de Jesus. Gere vida. E, Senhor, que o nosso lar seja guardado e protegido pelo Senhor. E que essa semana, mais uma semana, seja uma semana onde nós podemos dizer: o nosso lar é abençoado pelo Senhor. Meu Deus, dá vitória ao teu povo, exalta o teu nome através da vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Porque ao Senhor nós dedicamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.